nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito feliz por estar aqui mais uma vez com vocês. Eu sou o pastor Alex e estou aqui com vocês neste canal, o canal do nosso amigo Tony, presbítero Tony, meu amigo pessoal, e ele tem me dado a oportunidade de estar aqui fazendo parte desse momento, de estar ensinando a palavra de Deus no canal dele no YouTube, Bíblia para o Cotidiano. E hoje nós estamos indo para a segunda lição do nosso trimestre, desta lição que começamos semana passada, que tem como título aqui, ó, Fundamentos da Liderança Cristã. A editora é a Central Gospel e nós estamos falando sobre essa lição. Semana passada nós falamos sobre José, um líder proativo, e hoje falaremos sobre Moisés, um líder fiel à sua casa. Eu espero que este canal tenha sido bênção para a sua vida, e se ele tem sido bênção para a sua vida, comenta aí nos vídeos, fala assim, esse canal tem me abençoado, essas lições têm me abençoado. Curta esse vídeo, compartilhe com mais pessoas se ele tem abençoado sua vida. Faça com que esse canal abençoe outras vidas também. E assim o reino de Deus vai crescendo e nós vamos sendo edificados juntamente através da palavra de Deus. Amém? Então, faça parte desse canal, faça parte dessa evangelização virtual, seja um evangelista virtual. Amém? Então vamos lá falar sobre a lição de número 2, Moisés, um líder fiel à sua casa. Mas antes de mais nada, eu quero orar com vocês para agradecer por esse período que nós ficaremos juntos aqui. Amém? Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo quanto o Senhor é, por tudo quanto o Senhor tem feito, por tudo quanto o Senhor tem demonstrado, que tem feito em nós e através de nós, que tem realizado em nós e através de nós e apesar de nós, Pai. Porque muitas vezes temos errado, temos falhado, mas o Senhor tem nos amado a si mesmo. Que o Senhor nos ajude a ser fiéis, que o Senhor nos ajude a nos mantermos fiéis, como Moisés foi fiel. E que iremos aprender aqui nesse momento, Senhor. Que o Senhor nos conduza e que o Teu Espírito Santo seja o nosso maior ensinador aqui. E eu seja apenas um instrumento para falar a Tua palavra com o Teu povo, que é a Tua igreja, Senhor. Muito obrigado por tudo, eu te louvo, eu te agradeço no nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos lá, então, para a nossa leitura, nosso texto bíblico básico, que se encontra aqui em Êxodo, capítulo de número 2. E nós leremos o versículo 1 ao 10. Tá? Diz assim a palavra de Deus. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha do faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse, dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, filha de Faraó, irei eu a chamar uma das hebreias que crie este menino para ti? E a filha do Faraó disse-lhe, vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-o, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse, porque das águas o tenho tirado. O nosso texto áureo, ele se encontra em Hebreus 3, capítulo de número 2, e
O texto é o seguinte: sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Esse texto que dá título à nossa lição. Sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Bem? Então, nossos estudos aqui sobre liderança, nessa revista especificamente, eles não são tirados de cultura pessoal ou de conhecimento pessoal, não. Não que isso seja errado, tá? Mas aqui nós iremos relatar assuntos bíblicos ou testemunhos bíblicos de liderança, tá? Só para você ter uma ideia, nós falamos, melhor dizendo, já sobre José e falaremos hoje sobre Moisés. Semana que vem nós falaremos sobre Bezalel e continuaremos a falar sobre Josué, Débora, Gideão, Davi, Neemias, Esther, Pedro, Barnabé, Paulo e por último nós encerraremos falando sobre Jesus. Ok? Então todos os exemplos de liderança que nós falaremos aqui são exemplos que são tirados da Bíblia Sagrada e testemunhos de pessoas que Deus usou para liderar. E nós usaremos esses exemplos, essas características de liderança para a nossa vida atual nos dias que estamos vivendo hoje. Vamos trazer para os dias atuais, ok? Então, Moisés tem muitas características de liderança que nós poderíamos falar sobre Moisés, contudo, nesta lição especificamente, a lição está focada em falar sobre a fidelidade. Sobre como Moisés foi fiel para com a sua casa. Como que Moisés foi fiel naquilo que ele se propôs a ser. Tá? Então, quando a gente fala de fidelidade, fidelidade é um dos atributos comunicáveis de Deus. O que são atributos comunicáveis? Atributos comunicáveis são atributos em que Deus comunica ou deixa com que o povo também possa ter esses atributos. Existem atributos que são incomunicáveis, atributos de Deus que são incomunicáveis, ou seja, que só Deus possui, ninguém mais possui, somente Deus possui. E existem os atributos que são comunicáveis, que são atributos que Deus possui, mas que Ele permite que nós também possuamos esses atributos, ok? E esse é um deles, a fidelidade. Deus é fiel. E Ele deseja que nós também sejamos fiéis em tudo. Olha um texto interessante, só para a gente iniciarmos aqui. Em 2 Timóteo, o capítulo é o número 2, o versículo é o número 13, que diz assim: se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Ou seja, é algo que faz parte dele. Ele não pode abandonar a fidelidade dele. Deus não abandona a fidelidade. Mesmo que nós venhamos ser infiéis, Deus permanece fiel em tudo. Tá? Por quê? Porque nós não conseguimos encontrar a plena fidelidade no ser humano. Conseguimos ser fiéis, o ser humano consegue ser fiel, mas um ser humano que é plenamente fiel em tudo não existe ainda. Olha o que diz o salmista. A gente vai estar lendo a Bíblia, tá? Isso aqui é uma escola bíblica. Então, a gente precisa ler a Bíblia. Está falando sobre ela e lendo-a, tá? Salmo 101, o verso 6 diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. Tá? E ele termina o texto dizendo assim: o que anda num caminho reto, esse me servirá. O que anda num caminho reto, esse me seguirá. Mas contudo, diante disso, apesar de Deus estar procurando, apesar de Deus
querer que nós sejamos fiéis, a fidelidade é algo que muitas vezes tem sido deixada ou não é essa palavra. Talvez a gente pode dizer que ela tem sido esquecida, a importância. A importância da palavra fidelidade tem sido esquecida nos dias atuais. Então, quando a gente fala dessa questão da virtude de ser fiel, tem sido normal para aqueles que não conhecem a Deus trair o amigo, trair a esposa, trair o esposo, trair os pais, trair os filhos. Tem sido tratado como algo normal, quando a gente sabe que ser infiel não é algo normal. O normal é que nós sejamos fiéis. Até porque, vamos dar um exemplo aqui, o casamento. Você promete ser fiel ao casamento. Quando você trai, você descumpriu aquilo que você prometeu. É necessário que sejamos fiéis. Deus está procurando. Que eu acabei de ler no Salmo 101:6, vou ler de novo. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Tá? Então, fidelidade é uma atitude, é uma conduta justa que nós devemos seguir. Deus é fiel e Ele necessita que sejamos também fiéis. Bem? É preciso que sejamos fiéis também. E falando, agora entrando de fato na vida de Moisés, Moisés ele era um menino hebreu, tá? E que viveu 120 anos, e é uma história que é conhecida, ou muito conhecida, não somente por cristãos. Tanto pessoas que servem a Deus, como pessoas que não servem a Deus, já ouviram falar de Moisés, já assistiram algum filme falando sobre a vida de Moisés, já ouviram falar algo sobre Moisés. Vez por outra você vai ver algum relato sobre a vida de Moisés, alguém falando sobre Moisés, e uma das coisas mais conhecidas que se fala dele é na questão das pragas que veio sobre o Egito e de a abertura do Mar Vermelho, do livramento que Deus dá ao povo, né? Mas a gente sabe que não está só, a vida dele não se baseia somente nisso, mas esse é o fato mais relevante que mais aparece quando se fala de Moisés, tá? Então, para a gente iniciarmos aqui, falando de Moisés, vamos lá para Êxodo, que é onde fala sobre a vida dele. Então, a gente vai lá para Êxodo, a gente pega a Bíblia aqui, vamos ler a Bíblia, como eu falei. E a gente vê que já no início da sua vida, quando Moisés nasce, tá? A Bíblia diz que nasce reina um faraó, um rei, que não conhecia a José, que não conheceu a José, tá? Que, quando o texto diz aqui, ó, versículo 8 de Êxodo, capítulo 1, diz assim, ó, depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, e disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique. E aconteça que, vindo guerra, eles também se ajunte com os nossos inimigos e pelejem contra nós e suba da terra. Tá? Então, um rei que não conhecia José e não conheceu a história que acontecera ali no Egito sobre o povo escolhido de Deus que estava morando ali no Egito. E o povo está escravizado ali. O povo está sofrendo ali. O povo, ele estava sendo afligido ali. E quando esse rei percebe que esse povo está crescendo muito, ele teme. Assim, esse povo ele pode crescer demais e se levantar contra a gente. Em caso de guerra, a gente vai
terminar perdendo, porque eles são muitas pessoas aqui. Então vamos afligi-los, vamos colocar trabalho mais pesado sobre eles. Só que a Bíblia diz que quanto mais eles eram afligidos, mais eles eram maltratados, mais eles se multiplicavam, mais aquele povo crescia, mais aquele povo estava crescendo ali. E isso fez com que o faraó ele ficasse atormentado com aquele crescimento. Então vamos fazer o seguinte, já que o fazer esse povo sofrer com trabalhos pesados não está adiantando, esse povo está se multiplicando, vamos fazer o seguinte, vamos matar todas as crianças do sexo masculino. Todas as crianças que nascerem serão mortas, se forem homens serão mortos, se forem mulheres podem viver. Tá? Olha o que o texto diz. Ou melhor dizendo, olha o que as parteiras que receberam essa ordem fizeram, melhor dizendo. Quando o faraó dá essa ordem, as parteiras que iam ali fazer os partos das mulheres, que tinham essa ordem de matar as crianças do sexo masculino, quando receberam essa ordem, falaram assim, não, a gente não pode agir desta maneira. A gente não pode matar essas crianças. Olha o que o texto diz. Versículo 15 em diante, do capítulo 1. E o rei do Egito fala às parteiras das hebreias, que o seu nome era Sifra e o nome da outra Puá. E disse, quando ajudares no parto as hebreias e a vides sobre os assentos e o seu filho, matai-vos. Mas se for filha, que viva. E as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Olha que interessante. Elas não preservaram só por preservar. Elas temeram a Deus e não cumpriram a ordem do rei. Aí, olha que interessante. Quando eu estava estudando esta lição, estudando esta aula, eu lembrei de Atos 5, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, e eu quero compartilhar com vocês o que diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, 28 e 29. Primeiramente, a gente está falando aqui, nesse texto do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, de quando os discípulos foram presos. Tá? Eles estavam presos, presta atenção. E quando eles estão na cadeia, a Bíblia diz que aparece um anjo, abre as cadeias e tira-os da prisão. Tá? Eles estão presos, e a Bíblia diz que de noite um anjo do Senhor vai lá, abre as portas da prisão, e eles saem. E essa notícia chega até aqueles que os prenderam. E eles ficam perturbados. Como que esses homens escaparam? E eles correm na prisão e dizem assim, nós achamos lá tudo fechado. Achamos o cárcere fechado, a segurança estava lá, os guardas estavam lá, só que os homens não estavam. E eles ficam perplexos. E quando eles estão ali falando, eles recebem a notícia de que esses homens que estavam presos, entre eles Pedro, estava preso, eles estavam pregando a palavra de Deus. Olha que interessante. Eles estavam pregando e eles vão até Pedro e diz o seguinte, ó. Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome?
Pedro estava ensinando. Eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: Mas importa obedecer a Deus do que aos homens? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu falei em tom de pergunta, mas não é. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Sabe o que eu aprendo aqui? Esses homens foram presos porque estavam pregando o Evangelho. Ao sair da prisão, libertados da prisão por um anjo, saem e vão pregar o Evangelho. E tinham recebido ordem de não pregar mais o Evangelho. Mas saíram de lá da cadeia e continuaram a pregar o Evangelho. Aquelas pessoas que o prenderam falaram assim: nós não já falamos para vocês não pregarem? E Pedro fala: mais importa obedecer a Deus. Mais importa obedecer a Deus. Essas mulheres parteiras que viram a ordem do faraó para matar as crianças, receberam essa ordem, contudo, elas temeram a Deus e deixaram as crianças vivas. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Sabe o que eu estou querendo dizer? A palavra de Deus não pode ser lançada fora. Como que nós estamos vivendo a nossa vida cristã? Estamos abrindo mão da ordem que Deus tem nos dado para obedecer aquilo que os homens têm falado? Os homens têm falado assim: não fale, não pregue, não anuncie a Jesus, negue a seu Cristo. E nós temos: tá bom, tá. Será que temos aberto mão daquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas para fazer? Será que temos temido mais os homens do que temido a Deus, que nos salvou, que nos libertou, que nos deu vida e vida em abundância? Como que estamos vivendo? Como que estamos planejando a nossa vida cristã? Será que importa mais obedecer a Deus ou importa mais obedecer aos homens? O que estamos fazendo com o Evangelho que foi depositado para que nós fôssemos despenseiros da multiforme graça de Deus? Que possamos prestar atenção como estamos vivendo, como estamos carregando esse Evangelho que Deus tem colocado em nossas mãos. Ainda falando sobre a questão de Moisés, quando ele ainda era um recém-nascido, a sua mãe, Joquebede, foi o texto que a gente leu aqui, ela percebe, ou ela sabia e temia perder o seu filho, porque sabia que as crianças estavam sendo ameaçadas de morte pelo faraó. Então ela decide colocá-lo no cesto, proteger aquele cesto para que não entrasse água, e coloca à beira do rio, próximo da onde se banhava a filha do faraó, que percebe a criança por ali, e a Miriam, a irmã de Moisés, que estava acompanhando aquela trajetória da criança na água, ao ver que a filha do faraó viu o seu irmão ali, assim: deixa que eu chamo uma hebreia para cuidar dele. E a filha do faraó falou: não, tá bem, pode chamar que eu pago, né? E então a filha do faraó toma aquele menino para si, mas deixa a sua mãe, a mãe de Moisés, a Joquebede, a cuidar do menino até que ele fosse desmamado. Essa questão de desmamar, os estudiosos dizem que é dos 4 aos 5 anos. Então ela cuida, Joquebede, ela cuida do seu filho que tinha
até então sido ameaçada de morte, e agora ela passa a receber para cuidar do seu filho. Perceba como que Deus está agindo nessa questão. Até então, Moisés era uma criança que estava sendo ameaçada de morte, porque era um decreto do rei, era uma ordem do rei. E agora esta criança está vivendo com a sua própria mãe, sem risco de morte, e ela ainda recebe para cuidar dele. E o menino está de volta, seguro dos braços da mãe, e ele ficará com ela até os seus 4 ou 5 anos de idade, como diz os estudiosos. Tá? Então eu vou cuidar de você. Então agora você vai ter o seu dinheiro para cuidar da criança e suprir as vossas necessidades. E nessa criação, Joquebede precisava ser intencional. Joquebede precisava ser intencional porque ela tinha 4 a 5 anos para ensinar o seu filho sobre a cultura dele, sobre aquilo que ele era, sobre a sua origem hebreia, porque ele ia passar a viver o resto da sua vida no Egito, crescendo no Egito, aprendendo as coisas do Egito, a cultura do Egito, aprendendo a ciência do Egito, tanto que foi o que aconteceu depois. Então, até os seus 4 ou 5 anos, Joquebede precisava ser intencional para que ele pudesse aprender qual era o seu povo, a qual povo ele pertencia, qual era a sua cultura, qual eram os seus costumes, qual era o seu Deus. Ela precisava ser intencional nisso. Sabe o que eu estou querendo mostrar para vocês? Que a gente precisa ser intencional naquilo que a gente faz. A gente não pode viver a vida como o Zeca Pagodinho canta, deixa a vida me levar. Não! A gente precisa ser intencional naquilo que a gente faz. Em levar a Cristo. A Bíblia diz que nós somos sal da terra, que somos luz do mundo. As nossas palavras devem ser palavras que tragam edificação para aqueles que nos ouvem. Precisamos ser intencionais naquilo que fazemos ou naquilo que falamos, para que o reino de Deus possa ter acréscimos de pessoas e que nós sejamos esses instrumentos para trazer pessoas para este reino que fazemos parte, que é o reino de Deus. A mãe de Moisés, que antes estava com medo de perder o filho por causa de um decreto, agora está recebendo das riquezas do Egito para cuidar do seu próprio filho. E olha que interessante, eu estudando esta lição e pesquisando, e eu já tinha ouvido falar sobre isso também, porque eu tenho 2 filhos e a gente acaba pesquisando algumas coisas, que é importante a gente ter em mente o seguinte: estudos, eles mostram que a criança, ela tem um período de formação ali. E esse período, geralmente, ele vai até os 4 ou 5 anos. Estudos dizem isso. Então, até os 4 ou 5 anos é fundamental a presença dos pais na vida das crianças para que elas possam ter o seu caráter primário formado através do seu pai e da sua mãe, através dos seus pais, dos seus criadores ali, aqueles que estão com ele ali. Então, nesse período, é fundamental que sejamos intencionais na vida dessas crianças. Porque essas crianças, elas vão se formar, elas vão estarem próximas dos seus pais e ali elas vão ter o seu caráter mais aprimorado. E se nós nos dizemos cristãos, nós temos que saber o seguinte: olha o que a Bíblia ensina. Vamos lá. Texto muito conhecido. Provérbios 22, versículo de número 6.
Por isso que eu falo que a gente precisa ser intencional. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, a gente precisa entender o seguinte: quando Joquebed ensina Moisés sobre quem ele é, sobre qual povo ele pertence, sobre qual Deus é o seu Deus, sobre sua cultura ou a cultura do seu povo hebreia, do seu povo hebreu, Moisés ele é instruído em tudo isso. Tanto que depois ele vai para o Egito e Atos dos Apóstolos diz que ele é instruído em toda a ciência dos egípcios. E é importante a gente ressaltar aqui o seguinte: naquele tempo, os egípcios já eram muito conhecidos por causa da sua ciência. Olha que interessante. Eles já sabiam fazer cirurgias no estômago, no cérebro, naquele tempo. Já conheciam a arte da mumificação, que embalsamava os corpos dos homens, das aves, dos animais, né? E são encontrados até hoje intactos, tá? E esses métodos que causavam ou que causam espanto na comunidade científica ainda hoje, tá? Eles conheciam de arquitetura, de engenharia, fizeram, até hoje, se comentam como que foram feitas aquelas pirâmides, como que foram transportados imensos blocos de pedras por longa distância. São coisas que ainda, até hoje, as pessoas admiram. E certamente Moisés, ele aprendeu com os filósofos, com os sacerdotes, os egípcios da época ali, ou aqueles estudiosos da época ali do Egito, e eles com certeza tentaram inculcar na mente de Moisés essas crenças religiosas que eles tinham, essas coisas que eles viviam ali. Contudo, Moisés sabia de onde ele era, de que povo ele pertencia, que cultura ele fazia parte. Tanto é que, certo dia, Moisés ele sai do palácio e ele presencia uma briga. E a briga estava acontecendo entre um egípcio e um hebreu. E ele, naquele afã de defender o seu povo, ele mata o egípcio. E ele olha de um lado, olha para o outro e ninguém viu e esconde o corpo. E no dia seguinte ele vê uma cena parecida e ele vai tentar intervir ali, e a frase que falam para ele assim é: quem te tem colocado como maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Aí Moisés fala assim, ele pensa, né? Eu achava que ninguém tinha visto, mas já perceberam ou já viram que eu matei o egípcio. Eu preciso sair daqui, porque a minha vida está em risco. O faraó vai querer me matar. Eu preciso fugir daqui, porque eu matei alguém do Egito. Então, ele no afã ele sabia que povo ele pertencia, e no afã de querer defender o seu povo, acaba se precipitando e cometendo um grande erro. Só que ele não rejeitou as suas origens. Não rejeitou as suas origens. E deixa eu falar algo para vocês aqui. Todo ato de fidelidade exige de nós renúncia. Todo ato de fidelidade exige renúncia. Por exemplo, quando nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, nós declaramos que seremos fiéis a Ele. Quando declaramos que seremos fiéis a Ele, estamos também declarando que estamos renunciando o nosso velho homem, a nossa velha maneira de viver. Estamos renunciando o pecado para viver uma novidade de vida, para vivermos com Cristo Jesus em novidade de vida. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
Quando o homem jura fidelidade à sua esposa, como eu falei, ele está renunciando ao amor de outras mulheres para viver intencionalmente para uma única mulher. E assim vice-versa, a fidelidade pede que nós venhamos nos abdicar de algumas coisas. Certamente, para Moisés também não foi fácil, porque ele já tinha uma família ali no Egito. Tá, mas a filha de Faraó não era a mãe verdadeira. Talvez ele já soubesse disso. Mas será que não havia laços? Será que não havia afetos? Claro que havia. Claro que existia. Ele cresceu ali. Ele tinha uma vida ali. De pessoas cuidando dele. É impossível crescer e não ter afeto por ninguém, não relacionar-se com ninguém, ainda mais alguém que servia ao Deus Todo-Poderoso. Ele conhecia as pessoas do palácio e tinha afeto por essas pessoas. E ele teve que abrir mão disso. Ele teve que abrir mão e sair daquele lugar. E o texto diz em Hebreus, olha que interessante, eu acho fantástico esse texto de Hebreus quando fala sobre Moisés. E nós estudamos isso na lição passada, vocês lembram? Está no canal aí. Você voltar depois dessa aula, volta lá nas aulas anteriores, onde nós falamos sobre o livro de Hebreus. E você vai ver sobre o que nós falamos ali em relação aos heróis da fé. E um deles é sobre Moisés. Mas olha o que interessante quando a Bíblia fala sobre Moisés no capítulo 11 de Hebreus, o versículo 23 até o 26, ele diz assim: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um período de tempo ter o gozo do pecado. Sabe por quê? Porque ele visava algo maior, ele visava a recompensa maior que está em Cristo Jesus. Ele se manteve fiel, porque ele preferiu ser maltratado, ele preferiu abandonar as riquezas do Egito, ele preferiu porque via uma recompensa em ser fiel a Deus, em manter-se fiel a Deus. Ele não se preocupou, mas eu vou abrir mão daquilo que eu tenho. Mas você vai abrir mão da sua fidelidade a Deus? Você prefere abrir mão da sua fidelidade a Deus? Será que muitas vezes nós não fazemos isso? Será que muitas vezes não trocamos a Deus por um prato de lentilha? Será que muitas vezes não abandonamos a Deus pelas propostas que são nos feitas? Sobre as coisas que são colocadas diante de nós e a gente prefere rejeitar a fidelidade para com Deus para viver uma vida de bonança, de benesses? Mas eu quero dizer, a recompensa para aqueles que se mantêm fiel a Deus. Não importa se aqui vai ser um momento difícil, se você vai passar por momentos difíceis, há uma recompensa para aqueles que se mantêm fiel a Deus, fiéis a Deus. Sabe por quê? Porque o grande líder precisa ser forjado. E o Senhor é aquele que forja grandes líderes.
Perceba que Moisés ele sai e ele vai para o deserto, ele vai para uma terra para viver no deserto. Ele estava no palácio e agora ele passa a viver no deserto. Só que tem um jargão, permita-me usar esse jargão aqui, que crente, ele cresce, ele aprende no deserto. É necessário que aprendamos aquilo que Deus quer colocar nas nossas vidas, com as experiências que Deus faz acontecer nas nossas vidas, que venhamos a aprender. Perceba que essas experiências de Moisés aparentemente eram colidentes, eram diferentes, umas colidiam com as outras. Estava no palácio, de repente estava no deserto. Estava sendo forjado o seu caráter ali, como um grande líder. Ele precisava passar por esse momento, sabe por quê? Porque foi lá no deserto que ele teve um encontro verdadeiro com Deus. Olha que interessante, vamos voltar lá para Êxodo. Vamos voltar em Êxodo aqui. Capítulo de número 3. Diz assim, ó. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, e ele disse, eis-me aqui. E disse, não te achegues para cá, tire os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. No deserto, Moisés teve um encontro com Deus. Moisés se encontrou com Deus no deserto. Ele teve que sair do palácio, mas no deserto Deus o encontrou. Deus se mostrou para ele e incumbiu de salvar o seu povo, incumbiu de voltar ao Egito e liderar o seu povo rumo a Canaã, rumo à terra prometida. Olha que interessante. Moisés agora tem esse encontro com Deus. E a ordem de Deus é que ele volte para o Egito, desça lá para livrar o meu povo das mãos do faraó e levar o meu povo para uma terra que mana leite e mel. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Moisés ele fala, não, mas eu não consigo, eu tenho uma boca pesada, eu não consigo falar direito. E apesar de muitas desculpas, Moisés ele vai e obedece a Deus. Ele vai em obediência a Deus e volta ao Egito. E ele começa a ter alguns embates com o faraó, começa a falar sobre as pragas e as pragas começam a acontecer. E faraó, com o coração endurecido, não deixa o povo sair até que acontece a praga da morte dos primogênitos, onde todos os primogênitos, exceto os dos hebreus, morrem no Egito. Seja de animais ou de pessoas, todos os primeiros filhos são mortos. E ali eles saem e o Senhor liberta-os da escravidão, liberta-os daquele momento de escravidão e eles são tirados daquele povo. Mas daquele meio do Egito, do meio do povo do Egito. E o que é interessante é que o texto que a gente leu lá no início de Hebreus, no texto áureo, que é o capítulo 3 de Hebreus, e eu quero ler de novo com vocês. A gente volta lá para Hebreus de novo, capítulo 3.
O texto ele inicia dizendo o seguinte, ó. Pelo que, irmãos santos, participem da vocação celestial. Considerai a Jesus Cristo, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confiança, da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Perceba aqui, o autor aos Hebreus, para destacar a fidelidade de Deus, ou de Cristo Jesus, ele destaca também a fidelidade de Moisés. Quando Moisés, ele presencia o conflito entre um hebreu e um egípcio, o instinto dele foi defender o seu povo. Eu não estou falando que ele fez certo, ele fez errado em matar o egípcio. Contudo, o instinto dele é falar assim, não, eu estou morando aqui, eu estou aprendendo aqui, eu vivi muito tempo aqui, mas eu conheço da onde eu sou. Eu conheço o meu povo. Agora, sabe o que Deus me fez lembrar aqui agora? De alguns testemunhos que eu já ouvi de pessoas que se afastaram do Evangelho, e talvez você seja um que esteja me ouvindo aqui. Pessoas que já se afastaram do reino de Deus, se afastaram da igreja do Senhor, mas que toda vez que vai em algum lugar, fala assim, eu aprendi diferente. O Espírito Santo ainda incomoda, sabe? O Espírito Santo ainda fala assim, você não pertence a este lugar que você está aqui. Talvez a pessoa está num bar, talvez a pessoa está numa balada, e o Espírito Santo ainda incomoda dizer a ela assim, não, você não faz parte desse mundo. Você não é mais deste mundo. Você foi comprado por um alto preço. Você foi comprado por Cristo Jesus. Cristo deu a vida por você no Calvário. Você não pertence mais a este mundo. Você foi comprado. Você pertence a Deus porque Deus o comprou com o sangue de Cristo. Lembra de Moisés que preferiu ser maltratado com o seu povo, com o povo de Deus, do que ter por um momento o gozo do pecado. O pecado o prazer do pecado é passageiro, é ilusório, mas a glória eterna que nos espera não tem preço que consigamos comprar, mas há um preço que já foi pago para nos dar essa glória. E o preço é o sangue de Jesus que foi derramado em nós e a favor de nós, ou por nós e a favor de nós. Ele carregou os nossos pecados e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Moisés desfrutava de todo o conforto no palácio, mas na hora de se posicionar, ele preferiu ficar do lado do povo de Deus. De que lado nós queremos ficar? De que lado nós estamos escolhendo ficar? Só existe dois caminhos. O caminho que leva à vida eterna com Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, e o caminho que nos conduz à perdição. De que lado queremos ficar? Não podemos ter dúvidas na hora de escolher. O nosso caminho é do lado de Cristo Jesus, que nos salvou e que nos libertou. De que lado escolhemos ficar quando somos colocados em xeque? As pessoas que estão ao nosso redor, que não estão ao nosso redor, sabem a quem pertencemos, a qual povo fazemos parte. Não se esconda. Seja fiel. Mantenha-se fiel. Moisés ele passa por um momento longo de preparação. Mas no momento de se posicionar, ele preferiu ficar com o seu povo, ficar com aquele que tinha salvado a sua vida, que era o Deus Todo-Poderoso. Que venhamos nos manter fiéis, que venhamos nos manter dignos de confiança daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém?
Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu espero que essa lição seja de grande valia para nossas vidas. Para mim foi, espero que seja para você. Muito obrigado por estar conosco. Não deixe de compartilhar, não deixe de comentar, não deixe de curtir, não deixe de se inscrever neste canal e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Amém? Vamos orar para nós finalizarmos essa aula e semana que vem estamos de volta. Lembrando, as aulas agora são todas as sextas-feiras e não é mais ao vivo, tá? Estamos aqui gravando, deixando gravada e todas as sextas-feiras está sendo postado o vídeo, bem? Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito. Que o Senhor conduza as nossas vidas para que possamos ser fiéis em tudo. Que as nossas falas, que as nossas atitudes sejam conduzidas em fidelidade a Ti. Em nome de Jesus, permanece conosco e nos dá uma semana de bênçãos, uma semana de vitória, sabendo que é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem nos livra, é o Senhor quem nos protege de tudo. Nós te louvamos, ó Deus, e nós te agradecemos no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Receba as bênçãos do Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês. Escrevam aí nos comentários. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, minhas irmãs. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.